Olá, no vídeo de hoje nós vamos começar um módulo sobre integração numérica. O nosso programa aqui sobre integração é o seguinte: faremos aqui uma pequena introdução ao assunto, depois nós vamos falar das fórmulas de Newton Cotes, regra de trapézio, 1/3 de Simpson, 3/8 de Simpson. Bom, o cálculo diferencial e integral, ele ensina que se y é igual a f de x, ou se y igual a f de x é uma função contínua entre a e b, o intervalo ab, então para eu obter essa integral definida entre a e b, basta determinar uma primitiva, ou seja, uma função f de x, tal que a derivada dessa função f maiúscula de x seja igual a f minúscula de x. De forma que eu teria isso aqui, a minha integral definida, né, de a b, de f minúsculo, vai ser igual a f maiúsculo de b menos f maiúsculo em a. Bom, quais são os problemas disso, né? A gente já viu isso aqui em cálculo 1 principalmente, vem usando em cálculo 2, 3 e aplica isso em física, matemática, química e etc. Porém, a gente sabe que pode não ser fácil ou ainda impossível expressar f maiúsculo de x por meio de uma combinação finita de funções elementares. Muitas funções, elas simplesmente você não consegue obter uma primitiva, não consegue uma solução analítica. Há situações nas quais y igual a f de x é conhecida apenas em um conjunto discreto de pontos, ou seja, a bem da verdade você não sabe qual é a função. Você vai a campo, realiza a medição e precisa de fazer a integral daquela função que você sequer conhece. Então a primeira coisa que você tem que fazer é tentar estimar essa função, né? Pode fazer uma interpolação, um ajuste de curva e daí se integrar, né? Ou integrar direto, e a gente consegue fazer isso aqui numericamente, né? Em todas essas situações, essas duas situações, a gente pode calcular essa integral de maneira numérica. Bom, qual que é a nossa estratégia então? Para eu calcular numericamente essa integral definida, né, sempre estou trabalhando aqui com integral definida, evidentemente, entre a e b, eu vou expressar essa função f de x como um polinômio no intervalo ab. Né? Nós acabamos de fechar aqui dois módulos, a interpolação polinomial e o ajuste de curvas, e intuitivamente é isso que a gente vai fazer. Né? Vai obter um polinômio que aproxima essa curva, e depois dessa interpolação, desse ajuste de curva, a gente vai resolver essa integral. Nós vamos deduzir expressões que têm essa forma aqui. Eu vou substituir essa integral por uma aproximação como sendo a0 vezes f de a0, mais a1 vezes f de, perdão, a0 vezes f de x0, mais a1 vezes f de x1, mais a n vezes f de xn. Onde esses xi são números pertencentes a esse intervalo, AB, com esse i variando de 0 até n. Quando escrevemos uma integral nessa forma, a gente está trabalhando com o formalismo de Newton Cotes. Bom, então como é que funciona essas fórmulas de Newton Cotes? No procedimento de Newton Cotes, o polinômio aproxima f de x em pontos de a e b, dentro desse intervalo, igualmente espaçados. Se os subintervalos têm comprimento h, então as fórmulas fechadas de Newton Cotes para a integração vão ter essa forma que está aqui. Eu vou ter a minha integral, né, exata, e vou aproximá-la a partir dessa formalização. Eu vou substituir aqui a0 por x0, perdão, a por x0 e b por xn, né? De tal maneira que eu vou ter a0 vezes f de x0, mais a1 vezes f de x1, mais a n vezes f de xn. O que vai ser, então, um somatório, né, de AI vezes f de xi com esse i variando de 0 até n. Né? Então, esses pontos de A a B eu vou chamar de x, x0, x1, x2, e esses pontos são igualmente espaçados. Né? De tal maneira que eu vou ter o meu xi mais 1 menos o meu xi igual a h. Então, o x1 menos o x0 vai ser igual a h, x2 menos x1 vai ser igual a h e assim por diante. E esse h vai ter o tamanho b menos a dividido por n, onde n é a quantidade de espaços. Veja que eu tenho aqui
n mais 1 pontos. Eu começo do zero e vou até o n, então eu tenho n mais 1 pontos. Esse n é a quantidade de intervalos que eu vou gerar, que eu vou dividir esse intervalo maior de A a B. Então eu tenho um intervalo maior, parei de A até B, eu vou dividi-lo em n subintervalos. É assim que funciona. Então os coeficientes AI das fórmulas fechadas de Newton-Cotes são determinados de acordo com o grau do polinômio aproximador de f de x. Essas fórmulas abertas, construídas de forma análoga, diferem pelo fato de que x0 e xn pertencem aqui a AB. Então nós vamos trabalhar com as seguintes fórmulas de Newton-Cotes, usando a regra dos trapézios, 1/3 de Simpson e 3/8 de Simpson. Vocês vão ver que o que diferencia uma da outra aqui é o grau do polinômio que eu vou trabalhar. Posso trabalhar com polinômio de grau 2, de grau 1 e assim por diante. Bom, como é que funciona então a regra dos trapézios? A regra dos trapézios é aproximar a função f de x por um polinômio de ordem 1, uma reta. Então nós vamos ver o seguinte, eu quero essa integral aqui, a curva f é essa curva que está aqui. Eu posso, essa integral vai ser definida entre a e b, ou seja, o que eu quero é obter essa área sob essa curva. E aí, vocês já estão vendo aqui, eu posso aproximar essa área, ao invés de trabalhar com essa curva aqui, um pouco mais acidentada, eu vou aproximá-la por uma reta. Vocês notem aqui que esse trapézio, eu tenho um trapézio aqui, marcado em cinza, ele é uma boa aproximação para essa área que vai compreender aqui embaixo dessa curva f de x entre os pontos A e B. Veja que aqui nessa região aqui onde eu estou passando o mouse, eu estou subestimando, essa área não está sendo computada, mas em compensação eu estou computando uma área a mais. Uma está compensando a outra. Certamente, a área desse trapézio aqui não vai ser igual. A área embaixo dessa curva P1, entre A e B, não vai ser exatamente igual à área embaixo dessa curva F entre os pontos A e B. Porém, vocês vão convir comigo que é uma aproximação e muito provavelmente uma aproximação razoável. É preciso medir, evidentemente, mas aqui nesse caso é uma aproximação razoável. No meu caso aqui, o intervalo H é o B menos A, B menos A é igual a H. E eu vou ter aqui x0 e x1. Eu vou ter somente uma área aqui embaixo dessa minha curva. Então, utilizando a fórmula de Lagrange para expressar o meu polinômio P1, que interpola f de x em x0 e x1, onde ambos aqui pertencem ao intervalo AB, na verdade, o x0 é o A e o x1 é o B, eu vou ter o seguinte, P1 de x vai ser igual a f de x0 vezes L0, mais f de x1 vezes L1. Lembrando que L0 e L1 são calculados dessa maneira, a gente tem um conjunto de vídeos sobre interpolação de Lagrange, quem tiver na dúvida basta voltar lá, mas o meu polinômio L0 vai ser x menos x1 dividido por x0 menos x1. E meu polinômio L1 vai ser x menos x0 dividido por x1 menos x0. Como o meu H vale x1 menos x0 dividido por n, onde n é igual a 1, é a quantidade de regiões que eu estou, quantidade de polinômios que eu estou utilizando, e substituindo os fatores de Lagrange no polinômio, eu posso reescrever esse polinômio que está aqui em cima, da seguinte maneira. P1 vai ser igual a f de x0 vezes x menos x1 dividido pelo menos h. Eu estou simplesmente colocando aqui, substituindo aqui, nesse polinômio, L0 aqui em cima, L1 aqui em cima, tá certo? E também, evidentemente, substituindo esse x1, x0 por n aqui também. Na verdade, n1 também é substituído por 1. Então, eu simplifico esse polinômio que foi apresentado aqui dessa maneira, colocando então em função do x, x1, x0 e do h. Tá certo? Bom, por aquela aproximação, a integral de f de x0 pode ser escrita da seguinte maneira. Eu coloco aqui esse polinômio dentro da minha integral e agora eu estou fazendo a integral de um polinômio. Integrar um polinômio é super simples. Resolvendo essa integral aqui de cima, eu vou ter essa área aqui,
a minha área, né, embaixo daquela curva, como sendo h sobre 2 vezes f de x0 mais f de x1. Lembrando que esse h aqui, mais uma vez, é essa diferença do x0 para o x1, né? A diferença x0 para o x1. E o x0 e o x1 são pontos que eu vou medir, vão ser pontos dados, eu vou a campo retirar esses valores. Então, a área IT é a área do trapézio de altura h, né? A altura dele é h, e a base dele é y0 e y1, tá certo? Essa base menor, y0, base maior, y1. Lembrando que eu fui a campo, eu medi o x0, né? Eu tinha o x0, medi o y0, eu tinha o x1, medi o y1. Então, com esses valores medidos, eu consigo lançar nessa minha formulinha e calcular esse trapézio. Ao substituir a área sob a curva f de x0 pela área do trapézio, estamos realizando uma aproximação e cometendo um erro. E verifica-se que esse erro é dado por essa fórmula que está aqui. Essa fórmula eu não vou deduzi-la nos nossos livros, na bibliografia do plano de ensino, a gente tem os livros que deduzem essa fórmula. Aqueles que tiverem curiosidade podem buscar lá. Mas essa é uma aproximação para o erro, onde o meu erro vai ser b menos a ao cubo dividido por 12 vezes o máximo da derivada segunda da função f num ponto C, onde esse ponto C é algum ponto dentro do intervalo AB. Me permitam fazer uma observação. Se eu tenho dificuldade para conhecer a curva original, obter essa derivada também não é simples. Então, na prática, calcular esse erro, ou estimar esse erro, não é simples. Porém, essa fórmula aqui me ajuda a raciocinar e descobrir qual formalismo de Newton-Cotes eu devo utilizar, tá certo? Então, na prática, muito dificilmente nós conseguiremos estimar esse erro usando essa fórmula. Porém, essa fórmula vai ser importante aqui para que nós possamos identificar ou raciocinar sobre qual é a melhor forma de trabalhar com integrais numéricas. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Vamos agora nos debruçar sobre um exemplo prático aqui dessa regra dos trapézios. Considerando essa integral definida de x elevado a menos 2, ou 1 sobre x ao quadrado, entre os pontos 1 e 7. Na letra A, é pedido que a gente calcule a integral utilizando a regra dos trapézios, e na letra B, para a gente calcular a estimativa para o erro gerado na utilização dessa técnica numérica. Bom, a letra A, basta eu aplicar diretamente aquela fórmula I de t como sendo h sobre 2 vezes f de x0 mais f de x1. Quanto vale o h? Bom, o h vale 7 menos 1. 7 menos 1, 6. Então, é 6 sobre 2 vezes f de x0. Como a fórmula está dada aqui, eu vou pegar o meu x0. Quanto vale o x0? O x0 vale 1. E o x1 vale 7. Então, eu vou jogar 1 sobre 1 ao quadrado mais 1 sobre 7 ao quadrado. Realizando essas continhas super simples, eu vou chegar à conclusão de que a minha integral definida usando a regra dos trapézios é igual a 3,0612247. Ok? E agora, letra B, eu vou estimar o erro. Vou estimar o erro, me permitam voltar, usando essa formulinha aqui. B menos A, 7 menos 1 ao cubo, dividido por 12, vezes o máximo da derivada segunda da função em um ponto C. Então, eu vou ter 7 menos 1, 6, 6 ao cubo dividido por 12, vezes o máximo da derivada segunda. Eu vou pegar essa fórmula aqui, calcular a derivada primeira, calcular a derivada segunda. A derivada segunda dessa fórmula é 6 vezes x elevado a menos 4. Ok? E aí eu vou pegar o máximo dessa derivada segunda em módulo para um valor de c dentro desse intervalo AB. O que eu faço então? Eu pego aqui o valor, meu intervalo AB varia de 1 a 7. Então eu coloco 1 e lanço nessa derivada segunda. Lanço 2, 3, 4, 5, 6. Bom,
Como a derivada segunda é uma função decrescente, 6 vezes x elevado a menos 4 é uma função decrescente, o menor valor que eu lançar aqui vai ser o maior valor que eu vou poder obter. Veja, eu lancei 1, obtive 6. Lancei 2, obtive 0,375. E assim por diante. O máximo, então, dessa função vai estar aqui no 1, esse 6. Então, eu pego o 6 e lanço aqui na minha formulinha. Então, vai ser 6 ao cubo dividido por 12, vezes o máximo dessa derivada segunda dentro desse intervalo, vai ser 6. Ou seja, meu erro, olha só que interessante, meu erro é menor que 108. A minha estimativa para o erro ficou enorme. O que eu estou querendo dizer com isso aqui? Imagine que eu estou querendo saber a idade de uma pessoa, a minha idade. Bom, a idade do professor Marconi é menor que 300 anos. É verdade? É verdade, eu não tenho 300 anos. Mas se eu disser a idade do professor Marconi é menor do que 100 anos, é verdade? É verdade. Essa segunda estimativa é bem melhor que a primeira. Se eu disser a idade do professor Marconi é menor do que 40 anos, é verdade? É verdade. E é melhor que as outras estimativas que eu fiz. Nenhuma estimativa estava incorreta, mas quanto mais próximo eu tiver, melhor. Veja que o caso aqui, eu obtive uma integral como sendo 3,06 e eu estou dizendo que o meu erro é menor que 108. Então a minha estimativa aqui ficou bem alta. Eu consigo melhorar isso aqui? Consigo, nós vamos ver daqui a pouquinho. Vamos, antes disso, apresentar um segundo exercício para vocês. Eu quero que vocês exercitem. Considere essa integral aqui, integral definida entre 0 e 1, de e de x. Calcule a integral utilizando a regra dos trapézios e calcule a estimativa para o erro gerado na utilização dessa técnica numérica. Parem o vídeo, façam isso aqui, é análogo ao que nós fizemos aqui no caso anterior. Se precisar, recorra ao material e eu vou dar a resposta. Para aqueles que já fizeram, a resposta ou as respostas são essas. A integral definida, na letra A vai ser 1,8591 e o erro estimado é menor que 0,2265. Bem mais interessante, né? Bom, um segundo exercício. Calcule a integral definida entre 1 e 9 para essa função aqui, raiz de 6x menos 5. Mais uma vez, letra A, calcule a integral utilizando a regra dos trapézios. Letra B, calcule a estimativa para o erro gerado na utilização da técnica numérica. Para o vídeo, façam esse exercício. Para aqueles que já fizeram, a resposta está dada aqui. A integral vai ser igual a 32 e o erro já ficou um erro também bastante grande, menor que 384. Bom, vamos melhorar a regra do trapézio, apresentando agora a regra dos trapézios repetida. A regra dos trapézios é uma aproximação um pouco grosseira para o valor da integral, né? A gente acaba tendo valores muito grandes. Nós vimos lá, tínhamos erros da ordem de 300, da ordem de 100, muito grande em relação ao valor da integral em si. A fim de melhorar essa aproximação, nós podemos fazer várias subdivisões no intervalo AB e aplicar a regra dos trapézios repetidas vezes. Olha só, ao invés de eu traçar uma reta aqui entre A e B, eu posso traçar várias retas aqui, ou repetir aquela aplicação diversas vezes, onde quanto mais vezes eu repetir, menor tenderá a ser o meu erro, né? Inclusive, essa é a forma analítica de resolver uma integral, né, definida. Eu vou fazer isso aqui com a quantidade de intervalos tendendo a infinito. Quando eu tendo a quantidade de intervalos ao infinito, eu vou tender a obter o resultado exato. Só que a gente está falando de métodos numéricos, resolverem um problema em computador, e evidentemente isso não é possível, né? Uma quantidade infinita de valores. Nós vamos trabalhar com quantidades finitas e quanto maior for a quantidade de vezes que nós repetirmos, melhor tenderá a ser o nosso resultado. Então, dividindo o intervalo AB em n subdivisões iguais de largura h, sendo h calculado dessa forma que a gente já tinha visto, né? Os valores de cada ponto xi das subdivisões pode ser obtido através dessa expressão aqui. O meu xi vai ser igual ao x0 mais i vezes h. Tá certo?
Então eu posso escrever essa integral f de x como sendo a soma das áreas dos n trapézios, né? Então veja, eu vou gerar n mais 1 pontos, eu vou ter n áreas, n trapézios. Idealmente trapézios bem pequenos, contidos dentro do intervalo AB. Então minha fórmula vai ser A1 mais A2 mais A3 mais AN, onde aí é a área do trapézio I, né? Com esse I variando aqui de 1 até N. Bom, então o meu AI é igual a H sobre 2 vezes f de xi menos 1 mais f de xi, né? É aquela formulinha para cada um dos trapézios. Eu tenho então o valor numérico da integral calculado da seguinte maneira: h sobre 2 vezes f de x0 mais f de xi é o meu primeiro trapézio. Depois, somo com o segundo trapézio, h sobre 2 f de x1 mais f de x2. Olha que interessante. O primeiro trapézio ele compartilha um lado com o segundo trapézio, é o f de xi. O f de xi aparece aqui no primeiro e aparece no segundo. O x2 aparece no segundo trapézio e aparece também no terceiro. O x3 aparece no terceiro e aparece no quarto, tá certo? De tal maneira que o enésimo trapézio vai compartilhar o lado, o f de xn menos 1, com o enésimo menos 1 trapézio, que é o f de xn menos 1. Ou seja, a minha fórmula da regra dos trapézios repetida, ela pode ser resumida, eu vou resumir isso aqui, como sendo o seguinte: h sobre 2 vezes, olha só, vezes f de x0 mais f de xn mais 2 vezes f de xi com i variando de 1 até n menos 1. Olha que interessante. O primeiro lado e o segundo lado, eles são computados uma única vez nessa formulinha. Os outros são computados 2 vezes. Então, a minha fórmula aqui de cima pode ser simplificada por essa fórmula aqui, muito simples. h sobre 2 mais f de x0 mais f de xn, o primeiro e o último ponto, mais 2 vezes os pontos intermediários. Olha que interessante. E a minha estimativa do erro, olha só que legal. A estimativa do erro gerada para a aplicação da regra dos trapézios, ela é dada por b menos a ao cubo, dividido por 12 vezes n ao quadrado, vezes o máximo derivada segunda da função em um ponto C, esse ponto C contido aqui no intervalo a n. Vejam que essa fórmula aqui de erro das regras dos trapézios repetida, ela é muito parecida com a anterior, com a regra dos trapézios sem repetição. O que eu acrescentei aqui agora é um n ao quadrado, dividindo aqui o erro por n ao quadrado. Ou seja, quando eu tinha um só trapézio, a minha fórmula eu colocava um aqui e pronto. Agora, se eu fizer 2 subintervalos, eu vou dividir o meu erro por 4, tá certo? Ou seja, o meu erro cai com o quadrado da quantidade de números de subdivisões. Isso me dá um potencial de redução de erro fantástico. Então, quanto mais eu conseguir dividir, mais eu vou conseguir uma aproximação interessante, tá certo? Então, se eu quiser saber, ou quiser fazer o caminho inverso, ou seja, calcular quantas subdivisões são necessárias para atingir um determinado erro, uma determinada precisão, eu posso isolar o n. E eu isolo o n como sendo n maior que a raiz quadrada de 12 vezes o erro que eu quero. Se eu quero um erro da ordem de 10 a menos 2, eu ponho 10 a menos 2 aqui e resolvo essa formulinha para saber a quantidade de vezes que eu vou ter que dividir a minha função. Tá certo? Então, vamos fazer um exercício prático aqui. Considerando aquela integral que nós até já resolvemos lá no passado, né, nesse próprio vídeo, né, alguns minutos anteriores aqui. Então, a integral definida de 1 sobre x ao quadrado, variando de 1 até 7. Calcule uma aproximação para a integral utilizando 10 subintervalos, né, e a regra dos trapézios repetida. Na letra B, a gente pede aqui para calcular a estimativa do erro. E na letra C, eu quero saber qual o número mínimo de subdivisões de modo que o erro seja inferior a 10 a menos 3. Vamos resolver isso aqui primeiro na letra A. Bom, se eu quero 10 subintervalos, né,
meu n é igual a 10, me permitam voltar aqui. Vou calcular o meu h. O meu h vai ser 7 menos 1 dividido por 10. 7 menos 1 dividido por 10 vai ser igual a 0,6. 7 menos 1, 6. 6 dividido por 10, 0,6. E o meu xi? Eu vou ter que calcular o meu xi. Eu vou ter um xi variando de 0 até 10. Eu preciso de 11 pontos, porque eu vou ter 10 subintervalos, eu preciso de 11 pontos. Eu vou calcular o meu x0 vale 1, né? O meu x10 vale 7, meu primeiro e último ponto são dados aqui, né? Primeiro e último ponto são dados. E agora eu calculo os pontos intermediários. O meu x1 vai ser igual a x0, vai ser 1, mais 1 vezes h, h é 0,6, né? Ou seja, vai ser 1,6. O meu x2 vai ser o meu x0, vai ser 1, mais 2 vezes 0,6, 2,2. E vou fazendo assim. Calculo x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9 e o x10 que me é dado. Então, esses são os pontos. Com esses pontos, é só aplicar a regra. H sobre 2 vezes f de x0 mais f de xn mais 2 vezes f de xi com n variando de 1 até n menos 1. O meu x0 é 1. Eu jogo 1 na minha integral, 1 sobre x ao quadrado. Depois eu jogo aqui o x10, que é o último ponto. 1 sobre x10 ao quadrado. Mais 2 vezes 1 sobre x1 ao quadrado, 1 sobre x2 ao quadrado, 1 sobre x3 ao quadrado e assim por diante. O meu x0 vale 1, substituo aqui. O meu x10 vale 7, substituo aqui. x1, x2, x3 são os números que são dados aqui. O meu h vale 0,6. Dessa maneira, basta substituir na fórmula e realizar esse cálculo que está aqui. De tal maneira que a minha integral, com 10 subintervalos, repetindo a regra dos trapézios 10 vezes, vai ser igual a 0,9134. Olha, 0,9134 repetindo a regra 10 vezes. Me permitam voltar aqui. Lá no passado, quando nós calculamos isso aqui usando a regra dos trapézios uma única vez, minha integral deu 3,06. Agora foi para 0,91, né? Ou seja, o meu erro caiu bastante, minha estimativa caiu bastante. Aliás, é exatamente a letra B. Né? A letra B é qual é o erro que a gente está estimando ter. Então, mesma forma, b menos a, 7 menos 1 ao cubo, dividido por 12 vezes n ao quadrado. O meu n vale 10, 10 ao quadrado. Vezes o máximo da derivada segunda da minha função. A derivada segunda está dada aqui. Nós já sabemos que o valor que maximiza essa derivada segunda é 1. Eu jogo 1 e obtenho o valor 6. Então, eu vou multiplicar isso aqui por 6. Meu erro agora caiu. É o que a gente esperava, 10 ao quadrado, 100 vezes. Antes eu tinha um erro da ordem de 108, agora caiu para 1,08. Caiu em 100 vezes, porque eu repeti a regra 10 vezes. E a letra C? Na letra C a gente pede o número de subdivisões que seriam necessárias para que o erro fosse da ordem de 10 a menos 3. Basta também substituir naquela forma que nós deduzimos lá. Ou seja, eu pego aqui b menos a, 7 menos 1 ao cubo, vezes 12 elevado ao erro que é pedido. Os alunos cometem muita confusão aqui, pegam esse erro aqui que foi estimado e jogam aqui. Não é isso. Veja o que eu estou pedindo. Eu quero saber quantas vezes eu tenho que repetir a regra dos trapézios para obter um erro da ordem de 10 a menos 3. Tá certo? Para eu obter um erro da ordem de 10 a menos 3, eu lanço esse valor aqui e obtenho o valor de n. Né? O máximo da derivada segunda dentro do intervalo AB é 6. Então, o meu erro estimado, eu preciso de repetir a regra dos trapézios mais que 328,63 vezes. Como eu não tenho vezes, quantidade de vezes quebrada, eu arredondo isso para cima. Ou seja, eu tenho que repetir a regra dos trapézios 329 vezes para obter um erro da ordem de 10 a menos 3. Tá certo? Bom, para que vocês exercitem mais uma vez aquela mesma forma, integral definida de 0 até 1 de e de x. Eu peço a vocês que calculem uma aproximação para essa integral utilizando 10 subintervalos, ou seja, repetindo a regra dos trapézios 10 vezes,
que vocês calculem a estimativa do erro gerado nessa técnica e que também calculem o número mínimo de subdivisões de modo a obter um erro inferior a 10 a menos 3. Pare o vídeo e resolva esse problema. Para aqueles que já o fizeram, as respostas estão dadas aqui. A integral vai ser 1,7197, o erro vai ser menor que 0,00227, e para obter um erro da ordem de 10 a menos 3, são necessárias, estimado que a gente precisa de 16 subdivisões. Peço também que façam esse segundo exercício, mais uma vez, é a mesma fórmula que eu pedi a vocês para fazer, agora utilizando a regra dos trapézios repetida 8 vezes, não mais 10. Né? Eu quero igualmente que vocês estimem o erro e estimem a quantidade mínima de subdivisões necessárias para obter um erro inferior a 10 a menos 4. Parem o vídeo e executem esse exercício aí, por favor. Para aqueles que já fizeram, as respostas estão dadas aqui. Letra A, letra B, letra C. No próximo vídeo, nós vamos trabalhar com a regra de 1/3 de Simpson. Bons estudos, um forte abraço e até lá!